Criança interior injustiçada, será que é o seu caso? Será que você tem essa ferida ou conhece alguém que tem essa ferida? Pessoas Normalmente a pessoa injustiçada, a criança que teve a ferida da injustiça, ela já de início, ela gosta das coisas muito certas, ela detesta ser injustiçada e que ocorra injustiça na sua frente. Então são pessoas de muito senso aflorado de justiça. Qual é a ferida dessa criança? Ter sofrido a injustiça. Então, a injustiça, ela é um outro sentimento que ele se cria também muito cedo, porque desde cedo que nós colocamos, né, nós somos colocados em situações de julgamentos pelos outros, não são? Não é certo? Já diz aí os estudos que as pessoas nos julgam a cada, bateu o olho nos 3 primeiros segundos, nós já somos julgados. E quando você conhece mais ainda o que é energia, a sua energia as pessoas compram antes ainda, você sabia? Então eu já te deixo esse recadinho. Especialmente quando você é criança, sejam em brigas com irmãos, sejam em problemas na escola, ou com outros problemas com os pais, se sentir injustiçado é sempre se sentir desvalorizado, e muitas vezes sem importância alguma. Assim como outras feridas emocionais, essa é uma lacuna que ela acaba sendo projetada para o seu futuro eu, gerando essas tensões nesse tipo de acontecimento. Então, a infância, ela é o quê? Ela é uma etapa de aprendizado, quando a gente, dentro de outras situações, nós começamos a construir o nosso senso do que é justo, são os valores, né? Nós começamos a construir a nossa rede de valores, ou nossa rede de personalidade, começamos a moldar o nosso caráter. E esse senso de justiça ocorre também o favoritismo entre irmãos. Então, as diferenças entre o tratamento em casa e na escola são principais, né? Elas são algumas das situações que servem para alimentar essa ideia que não é a criança, dela não ser merecedora da atenção daqueles que o cercam, ou seja, às vezes ela vai julgar no crítico, no físico dela, na aparência, nas capacidades, ela entra numa comparação muito grande, gente. Estejam muito cientes, né, os pais, que a criança, sim, ela se julga, e se ela tiver um meio que ela absorve, porque nós aprendemos de duas formas, ativamente, ativo esse que você está vendo agora, você está buscando conhecimento, ou passivamente. Passivamente, nós aprendemos pelo exemplo. É o inconsciente, e isso é muito forte, tá? É muito veroz. Como são as pessoas que têm a ferida da injustiça? Que ela se sentiu injustiçada, ela passou por situações de dor e que ela viu o favoritismo de um irmão e não viu do outro, ou não viu as coisas iguais, ou exemplo, vou dar um exemplo só para vocês já terem ideia. Uma pessoa que ela vivenciou na infância, era só ela, né, era só essa criança, daí nasceu o irmãozinho, a irmãzinha, vamos supor que foi uma irmãzinha, e essa criança, ela era morena, né, pele morena, cabelos castanhos, e nasce uma irmãzinha loira, ela vira o centro das atenções. E aquela que era anterior, ela se sente rejeitada. Questões de crianças que ela nasce o irmão, ela regride o seu comportamento para ser igual ao irmão. Querendo ou não, ela está num senso de justiça, se sentindo injustiçada pelo tratamento que estão dando diferenciado, porque a criança sente a energia dos pais, por mais que os pais digam, não, não tem favoritismo entre irmãos, a criança sente. As pessoas injustiçadas, então, como é essa pessoa? Como são essas pessoas? São pessoas rígidas na sua forma estrutural, na sua forma corporal também, elas são muito céticas, muito sérias, tem muito medo, seu maior medo é de ser frio, aceitar a frieza de si mesmo ou dos outros, pois ela não gosta de injustiça, nem de receber a frieza das pessoas. Então, ela não gosta que as pessoas sejam frias, porque ela vai cair sempre naquele ponto do que será será que eu faltei? Eu fui certa com essa pessoa, fui errada? Ela tem muito esse senso de certo e errado, tá? Normalmente são pessoas que foram criadas pelo genitor do mesmo sexo, né, da pessoa de mesma sexualidade, mas não é regra.
Ela é uma perfeccionista, ela tem dificuldade de pedir ajuda, muita dificuldade. O seu tom de voz é seco e severo. Tem dificuldade em receber. Ó, o segredo aqui, você que dá, busca receber clientes, ter dinheiro com leveza, com facilidade, é uma das características. Ela tem dificuldade em receber, porque ela foi injustiçada. Então, ela busca fazer pelas pessoas, porque ela não espera mais o receber. Ela não quer ficar devendo favor para as pessoas. Ela exige muito de si. Ela controla-se. Ela tem dificuldade em ter os prazeres da vida. Ela tem dificuldade em viver uma vida leve, uma vida tranquila. Ela tem uma autocobrança, um autojulgamento muito dela. Ela justifica-se muito. Ela tem vergonha de quando ela erra ou ela perde o controle. Sabe aquela pessoa muito autocrítica também, tem que ser tudo perfeitinho. Então, dentro do perfeccionismo, tirando dos outros tipos de criança ferida, essa é porque ela não quer ser injusta com ninguém. Então, o perfeccionismo dela é nesse ponto. O corpo dela é aprumado, é rígido, são movimentos tensos, maxilar cerrados. Então, são pessoas que elas sofrem muito com tensões no corpo. São pessoas tensas por natureza. Até o fato de se dobrar, ó, de ser uma leve, é aquela coisa rígida, sabe? Assim, tudo seco. Causas. Como que surge, então? Quais são as causas de ter essa ferida da injustiça no seu interior? Como que ela se desenvolveu quando criança? Ela foi crítica na infância, ou ela foi muito criticada, ou ela se autocriticava demais. Como ela viu os pais, né, os seus genitores criticando as situações, criticando o marido, criticando o pai, mesmo separados ou dentro da família, um criticando o outro, falando que não fazia nada direito, falando das situações, tendo o amor em forma de crítica, ela recebeu isso como auto-julgamento e autocrítica. Ela é uma pessoa muito autocrítica de si mesma, ela tem um autoritarismo, são pessoas autoritárias. É uma frieza por parte da mãe ou um dos cuidadores. Então, mães muito frias, muito secas, muito geladas, que não conseguiram, não souberam, devido até mesmo à situação da vida, passar e transparecer esse amor. Lares, né, de mães narcisistas autoritárias. Independe de quem seja o filho. Então, frieza por parte da mãe, independente de quem foi o filho. Bullying, por ter gerado essa ferida da injustiça. Se sente injustiçado por ter uma mãe assim, por ter sido criado num lar assim. Cria-se isso como um padrão, uma normalidade. A acentuação dessas críticas trouxeram um senso de justiça muito aflorado, de certo e errado, do bom e do mal, porque ela cresceu a vida inteira sendo fuzilada, julgado, apertado por conta dessas críticas. Sabe, qualquer coisinha que a pessoa fazia nunca estava bom? Ai, nossa, você podia ter melhorado aqui. Por que você não fez aquilo? Ou quando você vai arrumar aquilo? Quando você vai arrumar a tua cama? Quando você vai arranjar um emprego? Quando você vai arranjar um emprego melhor? Ah, mas isso não tá bom. Gente, misericórdia, não vou nem continuar falando. Esse programa atualiza porque ele sentiu a energia, sentiu a carga. E é uma programação que, se você não perceber, ela é inconsciente. Porque se você for notar, até mesmo por técnicas que já foram feitas, o quanto nós criticamos e nós entramos nesse julgamento das pessoas. Mesma situação, perceba no seu mental. Não quer dizer que nós tenhamos uma ferida da criança, né, da criança interior só. Nós temos diversas, às vezes nós passeamos por todas elas, mas umas são mais afloradas. Aí o que você pode perceber? Que essas críticas, quando você começa a entrar nesse padrão, perceba você, sempre as falas que você tem, a crítica que você tece, principalmente a você, é sobre a sua criança interior. Quanto mais você vai dizendo, meu Deus, nunca tá bom, nossa, meu corpo tá assim, tá assado, a gente vai ver várias outras situações que você vai perceber a ferida ainda da criança interior. Como agem as pessoas que têm a ferida da criança interior, da injustiça, as suas atitudes agora? Elas têm o hábito de cruzar pernas e braços, adora roupa preta, busca justiça e correção a todo custo,
tem senso muito aflorado de justiça, detesta que as pessoas façam as coisas que firam o direito da outra pessoa. Um perfeccionista que tenta ser justo o tempo todo. É uma pessoa que ele não pode falhar com ninguém, ele não pode falhar com o outro, ele tem um senso de justiça porque ele tem receio de ser injusto. Ele não gosta de ver injustiça também no meio dele. Tende a fazer tudo sozinho. É uma pessoa totalmente, muitas vezes, independente. Detesta dever favor para as pessoas, com medo de ser injusto. E também é uma pessoa que talvez dificilmente ela fique prometendo as coisas para você, porque ela não quer ser injusto com você. Eles têm um senso de positivismo muito acentuado. Ah, já deu tudo certo. Ah, não, mas o negócio vai dar certo. Pensa positivo, vai dar certo. São peito de aço, pode vir que aqui eu aguento. Eles têm, assim, uma força de carregar os problemas nas costas, né? Ele tem peito de aço, ele aguenta, ele é forte. Ele só pede ajuda em último caso. Eles não têm muito tempo, pois ele está sempre tentando fazer tudo nos mínimos detalhes e perfeitamente. E tendo, assim, às vezes, algum sintoma, tendo algum tipo de transtorno obsessivo-compulsivo. Ele não gosta de atraso. Essas pessoas não gostam de atraso, mas elas acabam se atrasando por quê? Como ela quer deixar tudo sempre exato, perfeito, nos mínimos detalhes, ela faz tudo perfeito e acaba se atrasando. Ele costuma se atrasar porque tende a ter, né, a gostar de ter tudo perfeito. Quando alguém questiona alguma decisão, ele sabe, porque ele sabe que foi honesta, é o fim do mundo para ele. Por exemplo, se alguém desconfia da opinião dele, se alguém julga ele que aquilo foi errado, então ele já fica assim, ó, né? Estão questionando a minha honestidade. E ele fica bravo, ele fica magoado, pois ele sente essa justiça latente dentro do peito dele. Quando pessoas têm o tempo, quantas pessoas têm o tempo, a injustiça do tempo perdido por anos? Então, deixa eu explicar melhor. Para muitas pessoas, o tempo é a maior ferida da injustiça dessas pessoas, porque ela olha para trás e ela sente tanto aquela culpa de que poderia ter sido diferente, de que fizeram essa injustiça porque ela não pôde se defender, ela não pôde se colocar, ela não pôde fazer diferente. Então, ela tem uma mágoa junto com injustiça, junto com indignação, que o tempo dela foi tirado da vida dela. Então, uma injustiça com relação ao tempo, pelos anos de vida perdido que ela se culpa. A injustiça da criança que não pôde se defender, às vezes situações que passaram por abuso, por bullying, né, os abusos nos diversos âmbitos, o sofrimento, as injustiças. Então, são pessoas que elas guardam essas feridas e elas se ressentem das pessoas, porque as pessoas, dos pais e das mães, dos genitores, de outras pessoas que não foram justos com ela, né? São pessoas que ela, se questionar a honestidade dessa pessoa, ela vai ficar bravo mesmo. Se essa pessoa percebe, agora eu vou dar aqui um bingo para muita gente. Se essa pessoa percebe que ela recebe algum mérito, mas se ela pensa que ela não se esforçou demais para alcançar isso, mas se ela alcançou, sabe o que ela pensa? Eu acho que as pessoas estão sendo injustas. Eu não mereço isso. É a síndrome do impostor. Eu nem me sacrifiquei, estou ganhando isso aqui. Tem que vir com dificuldade, ainda mais se ela cresceu com aquele pensamento com relação ao dinheiro. Vamos à luta. Dinheiro tem que ser suado. Tem que dar o sangue para ter as coisas. Tem que ser difícil. Como assim eu estou recebendo algo assim, fácil, leve? Não pode, eu nem me sacrifiquei, nem estou ganhando para isso. Então, acho que as pessoas estão sendo injustas comigo. O universo está sendo injusto. Aí tem um bingo, uma explosão aqui, uma virada de chave para você, porque esse sentimento de não merecimento que faz com que essas pessoas deem um jeito de perder tudo que ela alcançou. Ela se sabota porque ela não se esforçou. Então, está dentro do padrão dela. Ela precisa se esforçar para ter as coisas.
tem que vir através do controle da mente dela. Ela precisa saber como vêm as coisas. Ela precisa sempre fazer para receber. Entendeu? Porque o receber dela é fechado. Ela tem injustiça, que as pessoas foram injustas desde da primeira infância, que ela cresceu sozinha, ela cresceu com abandono, ela cresceu rejeitada. As pessoas não foram justas com ela. Se deram para um, não deram para ela. Então, ela cresceu sabendo que tinha que sempre fazer alguma coisa para receber. Então, esse padrão está no teu interior. Se você, talvez, não recebe as coisas, se você se sabota, se você tem autossabotagem, está aqui um grande bingo para você trabalhar na sua criança interior ferida. Da injustiça, liberar essa injustiça do teu interior. Como que eu libero essa injustiça, Margot? Nós fazemos a reprogramação mental, a liberação através das ferramentas energéticas. De caças aqui, faça a mesa do divórcio energético. Tirar essa raiz profunda de injustiça do teu interior. Liberando todas as pessoas, restabelecendo o teu relacionamento com pai e mãe. Aí depois você faz o equilíbrio das 4 prosperidades com a mesa angelical das 4 prosperidades, a tua vida vai dar um salto quântico. E são diversas outras ferramentas. Se for na vida financeira ainda, exemplo, como ganhar na loteria, ela vai consumir todo o dinheiro, pois ela não se sente digna. É um padrão inconsciente de abuso, de não merecimento, de que o dinheiro vem fácil, vai fácil. É mais fácil um camelo entrar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só se tem valor se for com muito trabalho, pois você precisa justificar para as pessoas. Essa pessoa, imagina, ela vai ficar nessa questão de injustiça. Como que eu ganhei isso fácil e o outro está passando fome lá? Não, não pode. Eu preciso dar para o outro. Você entendeu o senso dessa pessoa, se colocar ela não se sentir merecedora, que o universo está abençoando ela? Enquanto não tiver essa virada de chave, essa pessoa vai fazer diversas coisas para se sabotar, para ela estar em dívida, para ela ser penalizada, para ela sentir emoções de estar sendo injustiçada. No local de trabalho, se era para receber uma promoção, um aumento, não vai ter, porque vai ser o outro. Ela vai provavelmente sofrer diversas questões de injustiça, traições até mesmo, para que a pessoa diga, pô, mas não foi justo, eu fiz tudo pelo outro, e o outro vem e faz isso comigo. Que injusto isso. Gente, vários outros exemplos. Assim, exemplo a dar aqui é inúmeros, essa questão da injustiça. São aquelas pessoas que irão ter que trabalhar sempre muito para ter as coisas. Dificilmente ganham algo. Sabe, existe aqui esse bloqueio interno. São aquelas pessoas que elas falam assim. Até hoje eu ouvi pessoas falando da seguinte maneira: ah, a gente sou adulta, agora eu nunca recebo nada, não ganho nada, vejo as pessoas ganhando, mas eu falei para o meu marido, a gente tem que trabalhar um monte, se matar de trabalhar, e parece que a gente nunca ganha nada, é tudo só trabalhando. É, porque tem essa ferida da injustiça. Você não vai receber mesmo, tem um bloqueio no teu inconsciente. Porque você não é merecedor. Então, pessoas que não merecem, você não merece. Você já foi traído na infância. Você já foi injustiçado na infância. Então, a tua ferida é que você tem que fazer tudo sozinho. Então, por isso que as pessoas também te deixam, fecham as portas para você. É tudo muito complicado, muito difícil. É injusto, né? O cliente vem e marca com você, daí chega na hora, ele desmarca. Que injustiça é essa? Ah, o cliente compra um produto teu, daí fica te devendo, lógico, porque tem que ser, essa injustiça tem que te corroer, você não é merecedor. Você não é merecedor de ter pessoas que te honrem, pague no prazo, ou até antecipadamente, e ainda pague muito mais pelo teu serviço. Não, você não merece. Gente, olha só, várias fichas caindo aí. Então, tudo tem que ser muito esforço, né? Porque tem essa questão de que tem que se matar, segundo o ditado popular, né? Ele tem que suar a camisa para se sentir merecedor. Aí, às vezes, são aquelas pessoas também, assim, que ela faz tudo aquilo com muito esforço, que ela cria problema e dificuldade na vida dela para dizer, sim, eu consegui, olá, agora eu sou reconhecida, eu sou valorizado. Eu não escolho uma vida dessa. A minha vida, meu trabalho é uma diversão. E qual mais eu posso receber essa remuneração pela sua diversão? Outro ponto, se algo veio fácil, ela já pensa, tem algo errado aí nessa história. Que tem aí de problema, né? Porque ela precisa fazer por merecer. É um programa de merecimento muito predominante.
Se algo vem fácil, ela já pergunta assim, tem boi na linha, tem golpe, tem alguma... Você percebe o tipo de pensamento sempre para o lado negativo. Tudo tem que ser com muito esforço, com muita dificuldade, não digo que seja com dedicação, mas tem que ser muita dor, muita guerra, muita batalha, muito suor, muito sacrifício, muita intensidade, muita energia desperdiçada. Tudo muito, assim, sabe? Tudo muito difícil, complicado. É uma pessoa que também ela não consegue parar para relaxar, tá? São pessoas que elas não sossegam, ela não consegue parar, tá bom? Gente, também. Seu vocabulário é repleto de palavras sempre, nunca, muito, pouco, jamais. São pessoas propensas ao fanatismo, seja por causa de política ou religião, ou qualquer, às vezes, outra coisa que ela coloque a energia dela, por quê? Elas se tornam presas fáceis de religiões ou seitas, porque o seu pensamento é, estou do lado do bem. Eu tenho uma religião, eu não estou do lado do mal. São pessoas que elas estão muito propensas a enlouquecer pelo fanatismo religioso, né? Em busca de uma sede por justiça. Eu preciso fazer justiça, eu preciso defender essa camisa, eu preciso estar desse lado. Então, ela tem um senso de uma ferida de injustiça dentro dela. Se um dia elas forem injustiçadas e pegam uma religião, uma causa, um político ou um partido, eles vão venerar e mergulhar e sentir a justiça correndo nas veias. Bem e mal são de extrema importância e é fundamental para essa pessoa estar do lado do bem. Ela precisa estar do lado do bem. Mesmo que o bem não seja a verdade da outra pessoa, mas seja a verdade dela. É o bem dela, o que importa é o ela. Essa pessoa ela fica cega na ânsia do que ela acha que é o bem, que é o bom. São pessoas que morrem dizendo que aquilo é certo. Tem um pensamento que você pode jurar de pé junto, ela não vai fazer. Ela tem um perfeccionismo que ela não pode errar. Porque senão essas pessoas elas vão ser frios, né? Elas têm receio que as pessoas sejam frios com ela e não pode rejeitar ela. Gente, agora, a voz dessas pessoas. Quando ela fica nervosa, sua voz fica seca, muda, ela fica dura ou ela ri à toa. A reação da raiva é o riso para disfarçar. São pessoas que ficam vermelhas muito facilmente que outras pessoas, principalmente nessas situações, ó. Quando elas erram, ou pedem desculpas, porque o seu senso de justiça, né, o que ela faz ela pedir desculpa. Se ela sente que ela está errada, ela vai pedir desculpa, dependendo, se ela ficar vermelha. Se ela pede perdão para as outras pessoas, porque o seu senso de justiça ele é tão latente que quando ela erra, ela tem a preocupação de que eu preciso pedir desculpas. Quando ela está com raiva, ela fica com o rosto vermelho, sabe aqueles pimentões assim? Aquela energia sobe, ou quando elas são expostas de uma maneira, de qualquer maneira, ou quando ela fica com alguma injustiça envolvida, ela se irrita tão profundamente que é difícil dessa pessoa disfarçar. O rosto dela está revelando quando ela sente injustiça. São pessoas que sofrem com problemas de pele, principalmente psoríase, herpes, micoses, furúnculos, urticária emocional. O que é urticária emocional? Esse estresse que é acumulado, que afeta as células nervosas e endócrinas, que é responsável pela produção do hormônio. Tem o desequilíbrio desses órgãos que pode desencadear vários sintomas psicossomáticos na pele. Entre ela, a urticária alérgica, né? Que é essa vermelhidão na pele, essa irritação, ardência, inchaço ou coceira inteira pelo corpo. É uma coceira intensa pelo corpo. Já sabe que é uma ferida aí que você tem, ou essas pessoas têm, que é da criança interior injustiçada. Vocês entendem, gente, o que é o autoconhecimento, que ele é tão grandioso a partir de agora? Muitas vezes também nós só conseguimos mudar as situações quando nós temos clareza, quando você tem entendimento, quando te vem
para o visível. Aí você consegue trabalhar e eliminar essas dores, essas causas emocionais que estavam causando o teu sofrimento, ao não receber dos clientes, as portas fechadas, porque, lógico, você não é merecedor, as coisas para você tem que ser com muita dificuldade, os clientes com você tem que ser com muito sacrifício, tem que ser pingado mesmo, tem que ser sofrido para tu dar valor, tem que ser justo, né? E o cliente, dependendo ainda para você, ele precisa pichinchar, porque entra junto a escassez aí, junto a essa falta que tu não consegue receber, tu tem dificuldade de receber, você precisa, não consegue, para você tem um programa de merecimento, precisa fazer por merecer, então por isso tem que ter muito esforço, para você chegar para as pessoas e dizer, nossa, precisei fazer tanto, 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 mas o dinheiro veio, aí daí veio, agora chegou. Então, estamos entendendo muitas coisas aqui. Ela costuma dizer para as pessoas assim, eu não sou uma máquina, hein, para com isso. Aí as outras pessoas dizem, ué, mas ninguém está te cobrando, é você que está se cobrando. É você que se cobra tanto. Você se cobra tanto que acha que todo mundo está te cobrando. É um senso de cobrança gigantérrimo. Que tem que ser melhor, que tem que ser o bom, que tem que fazer, que não pode falhar. Não, jamais. Por essa maneira de ser, ela tem dificuldade de relaxar e se divertir. Sabe essa questão assim, deixa eu aproveitar meus animais, eu vou sair caminhar um pouco, eu vou aproveitar olhar o sol, olhar as plantas. Não, gente, isso não existe no vocabulário dela. Eu posso me dar um bem hoje de eu sair jantar fora, almoçar fora. Não, ela sempre tem algo para fazer. A mulherada, então, em casa não para, pelo amor de Deus. Neuróticas, ela não dá trégua, ela tem sempre algo para fazer. Porque ela precisa fazer por merecer. Ela não pode ser a dita, né, da pessoa que não faz, o vagabundo, o fulano, não sei o que. Imagine as pessoas virem dizer isso para ela. Tecer comentários sobre ela. Ela não aceita. Se ela cresceu ouvindo, ainda mais agora, se foi uma criança que cresceu ouvindo, você nunca faz nada, você é um folgado, você é um preguiçoso. Essa pessoa, ela vai ter dificuldade de relaxar. Ou se ela viu as outras pessoas também, porque a gente aprende pelo exemplo, e ela comprou esse senso de ser justa. Então, ela não pode se sentir inútil. Ela não pode se sentir inútil. Então, nos relacionamentos, ela vai ser também uma pessoa que vai fazer demais pelos outros. Ela precisa ser justa. Sempre se ocupa com tudo e não sobra tempo para relaxar e se divertir. Ela tem uma ansiedade nível hard. Pessoas que pensam demais, que têm dificuldade em focar muitas vezes, né, em uma coisa só. Normalmente elas fazem várias coisas ao mesmo tempo e elas se perdem nessas tarefas. Quando ela se diverte, ela precisa justificar para as pessoas. Exemplo, se ela está numa viagem, ela vai postar uma foto na rede social ou outra coisa, ela vai dizer assim: depois de uma semana dura de trabalho, agora eu posso relaxar. Esse rígido, ele é tão rígido que ele até dormindo, o seu corpo continua tensionado. São pessoas que sofrem com bruxismo, que sofrem com problemas na musculatura, problemas nas juntas, porque elas têm dificuldade de se dobrar, problema na junta dos pés, nos pés, nas pernas, no caminhar, tudo que envolve a parte de musculatura. Elas têm fibromialgia e tem outras. Então, como essa pessoa também está sempre ocupada, ela não se dá conta das suas próprias necessidades, ela não tem amor próprio estabelecido, porque ela vai fazer ficar muito fazendo pelos outros, por todos do lar, da empresa, que quando essa pessoa fica doente é para valer. Está sempre ocupado e preocupado em ser justo com a sua causa, aquilo que acha muito importante. Tem que estar sempre se sentindo bom o suficiente. Tem um crítico interno descontrolado. Meu Jesus, coitada dessa criança interior, só recebe crítica. É um crítico interno descontrolado. Tudo ele se critica, tudo ele se auto-julga. Ele vai fazer alguma coisa, ele está se julgando, se criticando antes. Né? Se vai comprar algo, então, ele sempre precisa se justificar. Agora, um bingo para vocês.
se ele sentir que ele tem direito a algo e é um desafio, o seu senso de justiça está sempre martelando na sua cabeça. O direito de receber, de ter mérito, direito de ser merecedor daquilo, o destino, os seus feitos, as suas recompensas pelo seu trabalho, sentir que é seu direito a receber aquilo, vai ser muito difícil. Então, essas são pessoas assim, que elas não sentem que elas têm direito às coisas. Ela não consegue sentir isso com leveza. Sim, o universo fala que eu sou abundante, eu sou próspero, é fácil para mim. Não, ela fala não, tem contrariedade, tem esse programa que está gritando dentro dela, mas como que você vai receber algo, sendo que eu preciso ter mérito? Como que eu vou receber sem ter feito? Como que eu vou receber? Eu não tenho mérito disso, eu não tenho mérito daquilo, do destino, de dar, de receber com facilidade. Então, o receber é algo difícil. Se você tem problemas no seu receber, já fez várias e várias técnicas, pede para a expansão do seu receber, abrir o seu receber, mais clientes, mais facilidade, mais ganho, não vai ter enquanto você está com essa ferida no teu inconsciente da sua criança interior, que é muito profunda. Se você não mexer lá no fundo, a sua vida não vai mudar. Vai mexer só na superficialidade, que são o que nós chamamos até a parte mais líquida e gasosa, mas nós precisamos mexer na densidade, na carga que está por baixo, nessa energia que está por baixo. Por isso que a relação com o dinheiro é pesada, gente. Uma relação pesada, que precisa fazer muito esforço para o dinheiro chegar. E nas relações afetivas, se ele achar que ele recebe demais, ele acha sempre que não sabe o que a pessoa quer. Por que essa pessoa está me dando demais? Por que ela está fazendo isso? Também vai ficar com o pé atrás, também vai ficar já na desconfiança e saber o que essa pessoa está querendo fazer. Sei não, hein? Aí conversa com os outros, se os outros colocar caraminhola, ih, gente, acabou o relacionamento, já era. Olha essa agora, gente. Não sente-se muito à vontade ganhando presentes. Quer que eu diga mais o quê? Se o teu questionamento pode ser esse. Eu já tive essa também. A minha fala hoje é: as pessoas amam me presentear. As pessoas adoram me presentear. O universo me presenteia de todas as formas. O universo, onde estão os meus presentes, os meus milagres? Entende que a sua conversa pode ser transformada. Então, são pessoas que não se sentem muito à vontade ganhando presentes, até mesmo elogios. Pois ela acha que ela vai ficar devendo um favor para outra pessoa. Tem dificuldade com elogios. Então, tá aí a síndrome do impostor novamente. Ela é caracterizada por pessoas que têm a tendência à autossabotagem, baixa autoestima. Então, são pessoas que ela tem essa informação no seu inconsciente. Então, quando ela recebe elogio, quando ela vê que a vida dela está indo bem, ou se as coisas estiverem fluindo, ela vai se auto-sabotar porque ela não é merecedora de uma vida leve, tranquila, divertida, com facilidade, com leveza. Ela precisa voltar a estar nesse padrão de fazer por merecer, de sofrimento, de dores, que é o padrão dela. Então, o indivíduo, ele constrói dentro da cabeça dele uma percepção de si mesmo de incompetência ou insuficiência. Naturalmente, todo o cérebro humano, ele possui uma predisposição a colocar a sensação de capacidade, né, de incapacidade e demérito. E, gente, umas coisas que fecham o seu receber está bem aqui nessa fala, que é o senso de incompetência, de insuficiência, de indignidade também, de não ser digno, porque o universo só te dá aquilo que você está emanando. Se você emana que você não é merecedor, que você tem esse programa que está rodando em você, a tua vida, ela vai ter vários bloqueios. Vai ter dificuldades para o dinheiro chegar com leveza na tua vida. E dependendo do modelo mental e da forma como cada pessoa pensa, isso pode aumentar ou diminuir essa crença, né? Que também pode ser reforçada pelo meio que a pessoa se encontra, gente. Então, compreendendo que são coisas mais a fundo,
Ela alcança seus objetivos sem perder a meta quando ele se dispõe a isso. Sim, quando ela coloca o objetivo, ela vai e ela consegue alcançar. Só que perceberam que são metas, assim, com muita dificuldade, que sempre tem que ser com o esforço dela e com o reconhecimento dela. Então, na verdade, também entra um padrão muito forte de controle. Ela precisa controlar os resultados. Ela precisa saber o passo a passo de como aquilo vai chegar. Ela não consegue relaxar. Normalmente, ela é uma pessoa organizada, dificilmente ela fica doente, ou às vezes ela não sente as suas necessidades fisiológicas, ela não sente que ela precisa ir no banheiro, que ela precisa tomar água. Tem muita resistência à dor. Ela detesta a pessoa que se vitimiza também. Olha essa agora também, outro bingo. É difícil permitir afeto. O quarto chakra dessa pessoa, que é o dar e receber amor, como ela não recebeu isso, ela foi injustiçada, aqui tem um bloqueião, hein? Porque o que é o elogio? Receber, o seu receber aqui está fechado. E se o teu chakra coronário, né, do coração, ele está bloqueado, ele bloqueia todos os outros chakras. E essa pessoa dificilmente ela vai ter uma conexão com o divino, com a espiritualidade dela. Vão ser mais pessoas preocupadas com a existência, com o físico aqui, com a sobrevivência, e vão ser muito mentais também. Né? Vão ter esse senso do realizar muito forte. Ela evita ser tocada e tocado pelos outros. Quando alguém lhe trata com frieza, é como um soco na boca do estômago. Ela volta-se sempre a pergunta assim: por que essa pessoa fez isso? O que eu fiz? Será que eu fui injusto? Tratamento de silêncio, ó, dentro dos relacionamentos. Toda pessoa que se relaciona com essa pessoa que tem essa ferida da injustiça, e ela recebe o tratamento de silêncio, é a pior coisa para a pessoa rígida. É muito difícil para essa pessoa ela administrar isso, porque o senso de justiça dela vem na hora, aquele grito interno: por que eu estou recebendo isso? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Entenderam? Ó, auto-julgamento, autopunição, autocrítica a todo instante. A maior manipulação que as pessoas usam contra essa pessoa é o tratamento de silêncio. Pode saber que você estava tratando com um narcisista. Se a pessoa tratou com silêncio com você, você queria conversar, dialogar com leveza, assim, do jeito que eu estou conversando com você até mesmo. Porque às vezes essas pessoas conseguem fazer isso. E a outra pessoa se bloqueia, se fecha, essa pessoa provavelmente ela estava tratando com um narcisista. O tratamento de silêncio vai vir aquelas falas assim: mas o que eu fiz? Por que eu tô com, né? O que eu fiz? Por que você tá com essa cara? Vamos a pessoa que virou a cara: mas por que você tá com essa cara? O que eu fiz para você? Por que você não fala comigo? O medo dele ser injusto com essa pessoa é muito grande. Daí o que ele vai fazer? Ele vai tentar achar a causa e fazer para essa pessoa para estar com justiça. Precisa ser justo. Tem dificuldade de se comunicar com clareza, pelo medo de ser injusto, o medo de não ser claro, pelo medo de ser criticado, pelo medo de falar demais, pelo medo de se exaltar, pelo medo de desagradar, pelo medo de exigir demais dos outros. Gente do céu. Vamos respirar aqui, porque é muito medo desse programa e atualiza, desse programa e atualiza. Medo de despertar inveja das pessoas, medo de ser considerado aproveitador e, no fim das contas, medo de ser injusto. Então, são várias feridas. Qual é a fragilidade dessa pessoa? O álcool. São pessoas que não conseguem lidar muito bem com álcool. E ela se esbalda com o que normalmente ela não come. Então, algumas situações. E ela procrastina muito para ir ao médico ou se automedica. São pessoas que se automedicam. Então, nós trabalhamos um pouquinho com a ferida da injustiça. Então, são pessoas que percebem os padrões de sofrimento. Eu percebi muitos bingos, né? Muitas viradas de chave quando a gente traz esse conhecimento para você entender, assim, principalmente nos relacionamentos, na relação com o dinheiro. Como que eu transformo isso, Margot? Então, normalmente, quando eu trago um conhecimento para vocês, eu sempre trago depois, eu faço as técnicas, para que essa energia densa, essas cargas, a gente vá com as ferramentas, né? Eu atuo com as ferramentas e direto ao ponto para estar destruindo esses tipos de programações.
Se você quer saber mais, entre em contato, sempre abaixo do vídeo fica as informações. Beijo de luz no seu coração, sucesso a todos nós.